Boa noite a todas e todos. Estamos dando início ao quarto e último encontro do projeto Diálogos Culturais, uma iniciativa do projeto de extensão Oficinas Culturais em Artes Plásticas e Patrimônio e do Núcleo de Museologia, Território e Sociedade, ambos da Unirio, em parceria com Átila Tolentino, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal da Paraíba. Em nome dos professores Alejandra Saladino e Átila Tolentino, das alunas Luísa Henriques e Yasmin Ayub, e meu próprio nome, damos as boas-vindas a Inês Virgínia e Youssef Campos, debatedores da mesa de hoje, dedicada ao tema dos direitos culturais. Inês Virgínia Prado Soares é desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região desde 2018. De 1997 a 2018, integrou o Ministério Público Federal, é mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Realizou pesquisa de pós-doutorado no Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Youssef Campos é professor da Faculdade de História e dos programas de pós-graduação em História e Prof-História da Universidade Federal de Goiás, é doutor em História da Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, graduado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é líder do grupo de pesquisa CNPq Lupa, Lugares e Patrimônios e pesquisador do patrimônio cultural a partir da relação entre história, memória e identidade, além de suas nuances jurídicas. Muito obrigado aos dois por terem aceitado o nosso convite. Vale lembrar que, da mesma forma como fizemos com todos os demais convidados das mesas anteriores, nós propusemos ao Youssef e à Inês duas questões provocadoras. São elas: primeiro, nestes tempos pandêmicos e de fragilização e ataque às políticas e aos direitos culturais, quais os principais desafios enfrentados e quais possíveis estratégias para contorná-los ou mitigá-los? Segunda, qual o papel dos atores dos campos do patrimônio dos museus nas políticas de memória e nas lutas pelos direitos culturais, não só no contexto brasileiro, mas também no contexto dos países ibero-americanos, nestes tempos de ascensão do neoliberalismo, das ideologias mais conservadoras e da extrema-direita? Nossos convidados estão livres para abordarem as questões diretamente ou inseri-las nas respectivas falas, o que acharem melhor. E lembramos também que, na sequência da fala da Inês e do Youssef, todos vocês estarão automaticamente convidados e convidadas a apresentarem as suas questões. Fiquem todos, desde já, muito à vontade nesse nosso espaço de diálogo. E sem mais delongas, passo a palavra para a Inês e para o Youssef, que vão eles próprios conduzir o bate-papo, o diálogo dessa noite. Bem-vindos mais uma vez. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Vladimir, pela apresentação, Alejandra e Átila, pelo convite e pela organização do evento. Vai ser ótimo conversar com vocês hoje. E você quer falar e a gente responde a primeira, depois a segunda? Pode ser, pode ser. Boa noite a todas e todos e todos. Eu quero agradecer ao Átila o convite, ao Vladimir, à Alejandra e a Inês, né, pela acolhida. Para que serve o patrimônio? Para que serve o museu? Eu acho que essa poderia ser a questão, a provocação para a gente pensar nessa primeira pergunta que o Vladimir fez. Que o grande desafio é provar, né, demonstrar que os museus exercem uma função social. Mas se a gente está numa pandemia, impossível de ir aos museus, eles nos fizeram falta? O patrimônio nos faz falta? Acho que esse é o grande desafio, se pensar a partir da pandemia, a partir desse afloramento da ultradireita, né, desse combate ideológico à cultura, né, esse desmonte da cultura. Nós não temos o Ministério da Cultura, o IPHAN está em vias de desaparecimento. Né? Então, vamos pensar, serve para que o patrimônio? Ou, melhor dizendo, ele nos fez falta?
os museus nos fazem falta? O que você E acha, eu né? acho, Youssef, que e as instituições nos fazem falta, né? Porque você começou falando também que a gente não tem o Ministério da Cultura, a gente não tem. Mas quem seria também o ministro da Cultura num governo Bolsonaro, né? Também tem isso, né? E a gente não tem o Ministério da Cultura, a gente tem o IFAM frágil, a gente tem uma série, as instituições atuando nessa questão do patrimônio, atuando de forma muito precária e uma construção, ao mesmo tempo que há uma omissão do governo federal em proteger esses patrimônios, em proteger, há uma construção legislativa, inclusive aí eu vou mencionar só a lei de licenciamento para se destruir um pouco que já se conquistou, né? Então, assim, dentro dessa sua pergunta, né, se os museus nos fazem falta, eu acho que também a gente tem que pensar, nesse momento, como essas instituições podem se fortalecer ou podem sobreviver, né? E como vão sobreviver, né? Porque os museus a gente pensa dentro de uma estrutura dentro do IBRAM, dentro de uma estrutura que possibilite que eles sobrevivam, né? Mas como fazer isso e como um desafio, a gente está num momento muito desafiador, porque eu dei uma palestra semana passada, a conferência da NASAB, na Sociedade de Arqueologia Brasileira, eles têm um encontro bianual, e eu falava isso, olha, essas normas que se passarem, que passam, essas omissões na proteção do patrimônio são irreversíveis, né? Porque geralmente você está lidando principalmente com o patrimônio material, com um patrimônio único, muitas vezes. Então, quando você perde esse patrimônio, não há o que fazer, né? Não há o que fazer. Mas eu não sei se o Youssef quer colocar mais alguma coisa, mas a gente fica vendo. Antes da pandemia, tinha uma discussão também sobre já o papel do museu, né? Quando chegou a pandemia, essa discussão sobre o que os museus, sobre as exposições, sobre qual a importância do museu e a falta que ele faz, ficou mais evidente, né? Ou mais latente, mais desafiadora mesmo, né? Pois é, a gente falava um pouco antes de começarmos, né, naquela conversinha para esquentar, a Alejandra nos provocou, né, exatamente sobre a retirada da placa, né, da Marielle Franco da exposição permanente do Museu Histórico Nacional. Então, a questão que o governo federal não é somente omisso, né? Não, Exatamente. Há um plano bem organizado de destruição. Eles são muito eficazes, né? A gente vê a Cinemateca, o que tem passado a Cinemateca brasileira, e há uma observação nos mínimos detalhes, né, Youssef? Porque se você pensar nessa retirada da homenagem aos dois cientistas, quer dizer, um dia. Porque o que era uma homenagem antes? Eu me lembro, quando eu estava no Ministério Público, que a gente discutia na questão da ditadura, a questão das purgas. Vamos entrar com ação, vamos judicializar para entrar com ação para que os torturadores homenageados seja retirada aquela homenagem. Todo mundo dizia, não. Aí a gente começava a discutir estratégias e sabia que o judiciário era muito resistente a esse tema da memória da ditadura e das memórias traumáticas. O judiciário é resistente a toda discussão dessa memória, né? E de alguma forma de reparação. E a gente dizia, não, pelo amor de Deus, vamos entrar com outro tipo de ação se não está se aceitando a ação para encontrar os restos mortais dos desaparecidos. Imagine para retirar isso. Eu mesmo achava que isso era uma cereja do bolo, você brigar para retirar uma homenagem que um torturador tivesse recebido. Mas você vê que a gente, agora, nesse governo, como ele está atento
não só a placa da Marielle, ele está atento a uma homenagem, que a pessoa vai levar uma medalha para casa e pronto, e foi uma homenagem deliberada, quer dizer, ele está atento, ele é muito eficiente, ele está atento, eu falei em omissão, mas há também uma compreensão da importância da memória, há uma compreensão, sim, assim, não é nada, há atenção aos mínimos detalhes, é isso que eu quero dizer. O passado, ele não está consumado, né? O passado é presente, né? O passado é esse objeto de disputa entre pessoas que têm versões distintas de fatos históricos e aí começam a manipular a memória. Esse atual governo, ele é um governo do esquecimento, do apagamento deliberado. Qualquer ato é imposto a ele 50 anos de sigilo, 100 anos de sigilo, né? Lutamos tanto para termos uma legislação que nos dá direito, né, ao acesso à informação. O aniversário agora da legislação, foi agora, né? Nesse mês, 10 anos da Lei de Acesso à Informação. E o governo fica, através de portarias, determinando o sigilo de documento de 50 a 100 anos. Né? Isso é um contra-governo. Isso é óbvio. Né? Ele é tão bem estruturado para o fim que eles almejam, que é colocar alguém na saúde para destruir a saúde pública, né? Alguém na Secretaria de Cultura para destruir a cultura, e, né, nas finanças, e na economia, etc. Mas eu estou com essa camisa aqui não é por acaso, é também para pensar, talvez a ideia de decolonização eu esteja pensando nela pela segunda questão provocada, né, pelo Vladimir. O papel dos autores, dos gestores, dos estudantes, das estudantes, de quem trabalha com patrimônio, com museu. Primeiro é se decolonizar. É decolonizar o conhecimento. Né? Decolonizar as expografias, as museografias. Eu acho que eu fico imaginando os professores, o Vladimir, professor de museologia, como é que, não sei se é a matéria que ele dá aula, mas um plano museológico nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia. Né? Claro que antes já existiam as exposições virtuais, né? Os passeios virtuais, as visitas virtuais, etc. Mas eu acho que nunca antes na história desse país, citando aqui o maior presidente do Brasil, da história do Brasil, que o museu, e o museu aqui como uma das metonímias do patrimônio, tem que ser inclusivo. Né? Isso, claro, as revisões sobre os museus, aqueles museus tradicionais, isso já acontece há décadas, né? A museologia social, a sociomuseologia, etc. Mas agora, eu acho que isso nunca foi tão importante, porque o museu tem que provar que ele serve para alguma coisa. Ele não é... Porque a visão tradicionalista sobre o que é museu, principalmente dos conservadores, é daquela propaganda, né? Porque é coisa velha é coisa de museu. Não me lembro, foi a Aspirina que fez essa propaganda? Não me lembro. Tem alguns poucos anos, teve uma propaganda dessa, né? Porque isso é coisa de museu. O que é coisa de museu? É o presente, não é o passado. Né? Esse passado que não está consumado, ele é esse objeto de disputa que não para, que não cessa. Né? O Joël Candot, que é um antropólogo francês, tem uma frase que eu repito na cabeça das minhas alunas e alunos 50 vezes por semestre.
O patrimônio é a expressão política da memória. É impossível se falar de patrimônio sem se falar de política. E política no sentido aristotélico, né, de que os indivíduos são seres políticos. Não há nada mais político do que dizer que eu não gosto de política. Não tem nada mais político que isso. Né? Que não se confunde com a política partidária. Né? A política panfletária, a política ideológica, etc, etc. Mas o patrimônio, ele é eivado de conflito, de disputa, de briga. Né? É muito boa a imagem que o Mário Chagas faz a partir do Mário de Andrade. Né? Há uma gota de sangue em todo museu, porque em todo museu há disputa. Não é? E, Youssef, agora quando você fala disso, eu fico pensando numa questão que talvez eu quisesse até ouvir depois os museólogos, vocês que estão aqui. No direito, a gente defende, dentre os princípios, mas aí defende em tese a importância da conservação in situ. Então, quando você fala de museu e para quem é aquele museu, a gente vê muitas vezes, e a sustentabilidade mesmo, o patrimônio como um retorno para a comunidade e como uma forma não só identitária, de reconhecimento, mas também de sustentabilidade. E me incomoda um pouco, no caso, ver os grandes centros que têm os melhores pesquisadores e têm os pesquisadores com melhor tecnologia, inclusive com mais recursos, irem para os locais mais distantes e trazerem aquele material, resgatarem aquele material para os grandes museus, né? Eu, um dia desse, escrevi um artigo sobre... E aí a Alejandra levantou a mão. Eu escrevi um artigo sobre meteoritos como patrimônio cultural e falei desse caso recente do Santa Filomena, dos meteoritos que caíram no sertão pernambucano. E, assim, até uma pesquisadora do Museu Nacional foi lá atrás dos meteoritos, das pedras, e é muito interessante que eu li uma reportagem dela, que uma entrevista, mas não uma entrevista, uma matéria que mencionava que ela não conseguia comprar porque os sertanejos ficavam desconfiados com aquela mulher, né? Então eles preferiam vender para homens. Mas por que tirar, né? Assim, no caso do Bendegó também, o meteorito, claro, que foi desde o século XIX que foi, mas a comunidade a gente tem muito pouco essa cultura de deixar, a gente agora eu falo como academia mesmo, de deixar a comunidade local administrar e se apropriar e se beneficiar desse patrimônio. Então, assim, quando a gente fala de poder, a gente fala, mas a gente também na academia assim, na área que eu estudo mais, que é patrimônio arqueológico, você tem que ter uma instituição, isso está na lei e está nas normas do IFAM, que receba o patrimônio. Um dia desse, uma advogada que foi me orientando no mestrado, disse, Inês, eu estou advogando aqui e a gente precisa mandar até para Goiás, Youssef, a gente precisa encontrar uma instituição, era uma mineradora, e eles encontraram patrimônio arqueológico e, claro, resgata, tira tudo, e a gente precisa encontrar uma instituição que receba o patrimônio. Então, a preocupação não é muito da comunidade, se apropriar daquele... Não é nada disso, é apenas tirar da frente e dar para a instituição, no caso do patrimônio arqueológico, mas eu acho que aí os pesquisadores também tem um papel nisso, e no caso do Banco Santos, a gente vê a disputa entre o museu, né, e o MAI, o Guedes e o MAI, então, assim, é algo muito interessante, talvez seja a gente fala, assim, de expressão de poder, mas você ter um retorno econômico daquele patrimônio, e aí a gente pode entrar também no patrimônio material e imaterial,
né? Eu e o Youssef organizamos um livro recentemente. Você é algo que a gente precisa começar a falar do retorno econômico desses patrimônios, né? A Alejandra quer falar? Eu vou deixar. Eu estou aqui, viu, Vladimir? Vou deixar, olha. Já que essa roda, né, tá realmente uma roda, né, de conversa, e já que a Inês Virgínia nos provocou, eu vou intervir em cima de uma questão que a fala, né, do Youssef me provocou quando ele comentou sobre a importância de nós, enquanto docentes, né, trabalharmos com os discentes, os futuros profissionais, enfim, o pensamento decolonial, né? Decolonizar os museus, decolonizar as exposições, decolonizar os acervos, né? Mas eu penso que, além disso, é preciso decolonizar a si próprio e as práticas pessoais e institucionais, porque, para mim, não adianta nada ou adianta muito pouco, chegando às raias da cretinice, da canalice, me desculpem as palavras um tanto quanto fortes, né? Algumas instituições se invernizarem com um discurso decolonial, enquanto continuam mantendo práticas escravocratas sobre equipes de apoio, leia-se, segurança, serviços gerais, com N desvios de função. Então, é aquela coisa, faço o que eu faço, né? Não faço o que eu... Não, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Né? Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa realmente, concordo inteiramente, Inês Virgínia, eu acho que a gente, enquanto docente, tem que levar isso de forma muito clara, né? Para a sala de aula. Não adianta o discurso, ele tem que vir com a prática. Para ter coerência e ter solidez, consistência, tem que estar junto da prática. As práticas pessoais e institucionais. E outra coisa que você comentou, eu vi tua fala na SAB, né? Sobre como é que a gente faz, né? Porque a gente está numa situação horrorosa. A verdade é essa. Não sabemos que terra arrasada receberemos para reconstruir alguma coisa, né? E aí, a tua fala me fez lembrar uma moção, uma ação que a SAB, né, que a Sociedade de Arqueologia Brasileira, apresentou na Assembleia Geral, né, enfim, colocando também a público, né, a questão, né, publicizando ainda mais essa questão e também manifestando o apoio em relação a, enfim, o caso Urnas Funerárias Munduruku, né? Então, eu penso que, nesses momentos de tanta fragilidade e de ataque, de guerra cultural, como o Vladimir já falou, já comentou em outras rodas, né? Eu penso que uma estratégia que a gente poderia, né, utilizar, nós da universidade, das autarquias da cultura e do patrimônio fragilizadas, né, as raias da extinção, eu penso que a gente poderia e deveria manifestar publicamente o apoio umas às outras. Sabe aquela coisa, juntos, né? Porque realmente temos muito pouca margem de manobra na atualidade. Muito pouca margem de manobra. Desculpem aí subverter. Eu concordo com você, Alejandra. Você me fez lembrar, pensar uma questão seguinte, que decolonizar, e aí emendando o que a Inês disse, decolonizar é também tirar de dentro das quatro paredes da academia. Né? Eu acho que os professores e professoras de universidades, principalmente públicas, são grandes privilegiados pelo corpo docente que eles têm. Eu digo isso porque eu dei aula muitos anos em faculdade particular, antes de entrar na pública. E o ensinamento está na sua frente. Né? O grande aprendizado é a convivência com as diferenças, né? Principalmente em cursos que não são cursos buscados pela elite, como direito, medicina, engenharia. Né? Quando a gente pensa em museologia, história, que são os cursos que eu leciono aqui,
Eu tenho alunos quilombolas, alunos indígenas, alunos que pegam 3, 4 ônibus para poder estudar, alunos que na pandemia não tinham acesso às aulas, porque sequer tinha internet. Né? E eu vi umas pichações que eu vi assim, dentro da universidade, feitas pelos alunos, pelas alunas, me incomodam no bom sentido da palavra. Uma delas era assim, para onde sua pesquisa vai para além dos muros da academia ou da universidade? Né? Vamos pensar quantos colegas nossos fazem projetos de extensão. Né? Projetos de extensão sérios, né? Que é aproximar a universidade da comunidade na qual ela está inserida. Né? A universidade não é uma bolha. Né? E uma outra, que é um dos campi da UFG, aqui em Goiânia, ele tem muitos miquinhos. E cheio de placa, não alimente, não alimente, não alimente, porque os macaquinhos estão viciados em açúcar. Eles devem estar passando mal nessa pandemia, imagina. Não tem aluno consumindo Coca-Cola, né? E porque eles vão, pegam uma latinha e lambem aquele restinho. E não alimente os macacos. E aí eu fiz uma pichação assim, não alimente os doutores. Né? Isso tem uma ressonância enorme. Né? Se a gente está falando dessa decolonização de si. Né? O pessoal aqui da museologia, das ciências sociais, eles não vão muito com a minha cara, não, sabe? A Inês me conhece, ela sabe que eu tenho a língua muito grande. Já estou rindo. A língua é grande e a minha paciência é curta. Isso é culpa do meu analista. O Museu Antropológico, que é vinculado às ciências sociais, completou agora 50 anos. Fizeram uma exposição nova e tal. E aí, na reunião, eu era o representante da história no conselho diretor do museu, e uma oportunidade eu perguntei. Falei aqui, onde é que está nessa expografia aí, que eu não estou enxergando, o fato de que o museu foi inaugurado no seio da ditadura militar, apoiado pelos militares, e depois do AI-5. Eu não estou vendo isso nessa grande história dos 50 anos contados, não. Né? Isso ele já irritou alguns colegas, porque antes teve uma exposição... Desmancha prazer, né? Tá falando de uma comemoração, você vem colocar esse ponto. Exatamente. E tem um dos engenheiros que planejaram a cidade de Goiás, alguns dos bairros, teve uma exposição dele lá e tem um acervo muito grande dele lá, que foi doado pela família. Então, muita gente pesquisa dentro do museu. Só que esse cara, ele era um alemão que foi refugiado porque ele era um soldado nazista. Ele era um piloto da Luftwaffe. Isso não está na exposição. Aí disseram, mas o que isso importa na exposição sobre a construção de Goiânia, o planejamento dos bairros de Goiânia? Eu falei, vocês têm que ler mais Foucault na hermenêutica do sujeito. É possível separar isso, a condição do cara como um nazista, fugido e abrigado aqui em Goiânia, que tem direito até a acervo no Museu Antropológico da Universidade? Né? Os restos do Mengele estão na USP até hoje, porque nem a família quer. A Alemanha não quer. Ninguém quer. E aqui fica o Museu Antropológico criando acervo de nazista. Né? E é um museu, como muitos outros museus antropológicos, construído pelo espólio feito pelos antropólogos da primeira metade do século XX. Né? A gente sabe como se dava a antropologia. Né? Era a repetição do método português do espelhinho. Né?
os acervos técnicos dos museus são grandes gabinetes de colonização. Né? Agora, o próprio museu... Só para concluir, só para concluir, o próprio acervo técnico do Museu Antropológico tem várias máscaras de rituais indígenas, dos Carajá, que não estão expostas por uma reivindicação dos próprios Carajá, porque são máscaras que só podem ser vistas pelos homens que participam de determinados rituais. Ora, se as mulheres indígenas não podem ver, por que as mulheres não indígenas podem? Então, elas estão atrancadas. Por que não há uma repatriação dessas máscaras? Não é? Então, a gente tem que decolonizar a universidade. É isso que eu quero dizer. Eu posso falar só antes da Alejandra, só porque talvez eu acho que vou completar isso, assim, talvez foi ótimo esse final que o Youssef falou sobre repatriação, porque eu ia colocar exatamente isso. Enquanto alguns acervos, eu não sabia desse de Goiás, estão aí, são abrigados, né, nas instituições, a gente está perdendo vários acervos, porque as famílias o do Paulo Mendes agora foi para Portugal, salvo engano, e de alguém mais. O do Paulo Duarte tinha ido também, né? Não ficou na USP, foi para a Unicamp, porque a USP o perseguiu. Então, essa questão da valoração dos acervos e da gente estar perdendo... Do Lúcio Costa, foi exatamente, Átila, Lúcio Costa e Paulo Mendes foram embora do país, né? E é uma pena, né? Porque isso está dentro dessa guerra de memória, né? O que fica e o que não fica. E eu ia comentar pensei em comentar, mas agora você falou desse acervo indígena, há uma questão muito interessante que não se discute muito na arqueologia, mas devia se discutir, ter uma ligação, ter uma intersecção com o direito, que são para onde vão o patrimônio resgatado, né? Porque geralmente eles ficam nos depósitos dos museus, eles ficam como um acervo ali técnico, não sei como é, reserva técnica, e eles nunca são expostos. Então, assim, o que fazer com isso, né? Então, e eu acho que dentro dessa visão mesmo da necessidade de decoloniar, né? Decolonializar, né? Porque assim você está lá porque não interessa, né? Não, é algo que fica que não me interessa. Então, pode falar, Alejandra. Vou deixar, viu, Vladimir? Não, já que Youssef ele comentou, né, dessas máscaras Carajá, né, enfim, do Museu da Universidade, né, Federal de Goiás, enfim, elas e outros, né, outras peças, né, da coleção Carajá têm sido objeto, né, de estudo de uma pesquisa, de um projeto de pesquisa da arqueóloga e museóloga Camila Wichers. E ela tem trabalhado, né, com o povo Carajá, não apenas dando um suporte para o museu que eles têm lá, né, mas também tratando de ressignificar parte da coleção. Talvez isso seja uma das etapas do projeto, né? Enfim, tocar pontualmente, né, essas máscaras, né, que têm uma certa restrição, né? Ou então, de repente, aconteceu qualquer acordo entre pesquisadores e comunidade indígena, mas, de qualquer maneira, não deixa de ser a nossa reprodução aqui das práticas, né? Século XIX, a hierarquia de saberes, enfim. E aí, você falando, Inês Virgínia, né, da questão da restituição, aí retomo as urnas funerárias Munduruku, porque em 2013, veja só, em 2013 o IPHAN emitiu parecer favorável à restituição das urnas.
né? E a coisa ficou rolando, até que dia 27 de dezembro de 2019, quer dizer, às vésperas da pandemia aqui, enfim, um grupo, né, de pajés, né, de lideranças religiosas Munduruku, e as mulheres Munduruku, né, tomaram do Museu de História Natural da cidade, que agora eu não me lembro exatamente o nome, e estão com as peças, e estão com as urnas, estão com seus acervos. Porque isso, na verdade, é uma forma de reparar, na verdade, a destruição de 2 lugares sagrados, por conta da construção em 2010 da hidrelétrica lá em Mato Grosso, né? Então, essa questão da restituição, do repatriamento, da restituição, é muito complexa, porque cada caso é um caso. Às vezes, a comunidade acaba, de uma certa forma, consertando, entrando em um acordo, né? Enfim, o acordo nunca é igual, né? Nunca é horizontal. Nunca é horizontal, né? Enfim, mas, enfim, em algumas situações é possível entrar num acordo, não, vocês fiquem aí com as peças, mas a gente, enfim, faz uma gestão compartilhada, uma curadoria compartilhada, enfim. E às vezes não, às vezes a comunidade quer. No meu entendimento, o Brasil está muito atrasado na discussão e na ação em relação à restituição de patrimônio sensível, né? de remanescentes humanos, de objetos rituais. Por exemplo, Chile, Argentina, né? Peru tem sido, enfim, algumas referências que eu penso que nós do patrimônio, né? Do patrimônio cultural, da arqueologia e dos museus também, porque, enfim, as peças estão nos museus, né? O Museu de La Plata, na Argentina, né, é uma das referências na América do Sul, né, na restituição, né, desse tipo de patrimônio, né, de remanescentes humanos especificamente, né? E aí, enfim, algumas comunidades como os Mapuche celebram, né, enfim, realizam um tipo de ritual para o reenterramento, né, desses remanescentes que eles conseguem recuperar. Mas cada caso é um caso. De qualquer forma, pontualmente nessa questão das urnas funerárias de Munduruku, o IPHAN se manifestou, mas a coisa não andou, não anda, né? Sei lá por que não anda, né? Ou demora demais. Enfim, e a gente também tem que respeitar os tempos da comunidade, né? Enfim, é isso, desculpem, mais uma vez subverter. Alejandra, Vladimir, eu posso fazer uma sugestão, Inês? Pode. Pelo avançar da hora, se a gente não pode abrir mais essa roda, né? Ouvir. Eu também queria ouvir. Aí, com exceção da Sandra, tá todo mundo escondidinho aí atrás dos seus avatares. Não, sem dúvida. Tenham já em mente que a roda está aberta, fiquem à vontade para intervir a qualquer momento, seja pelo chat, seja levantando... A Gilmara veio para aprender, tá certo. Né? Seja pelo Agora chat, eu posso só colocar um caso, então, já que a Alejandra falou, a gente tem um caso no Brasil, dos Yanomami, que eles, da repatriação do sangue Yanomami, que eu acho muito interessante, porque eu acho que toca, talvez, com esse tema da ciência, né, dos cientistas, porque eu não sei se vocês sabem esse caso nos anos 60, 70, um cientista foi na comunidade Yanomami e retira o sangue de vários, né, integrantes da comunidade e leva para os Estados Unidos. Nos anos 90, 2000, eles reclamam e o Ministério Público entra na diplomacia mesmo para conseguir repatriar esse sangue. Ele vem em 3 etapas e desde a primeira etapa, os Yanomamis, a maioria das pessoas que o sangue tinha sido retirado já tinha falecido, então eles enterram junto com... eles fazem como se fosse mais uma parte do corpo da pessoa que estivesse contando, e os vivos também, eles... Então, assim, na verdade, esse pesquisador tinha levado para uma universidade, ele já tinha se aposentado, tinha mandado essas... Ainda estavam todos os sangues guardados, preservados e tudo.
E aí, eu, na minha, meu olhar de branca, fico pensando, será que não teria sido mais proveitoso? Eu provoco isso em algumas aulas, né? Não teria sido mais proveitoso que se estudasse esse sangue, visse como era a evolução, até dessa comunidade, a alimentação que mudou, tal, até essa própria pessoa que tinha, algumas delas estavam vivas ainda, você podia fazer uma comparação, não. A opção da comunidade foi enterrar, destruiu aquele material. Então, na verdade, isso você guarda um material genético talvez importante para a ciência durante 40 anos, mas a gente tem que respeitar, sim, aquela comunidade. Quando eu falo isso, e eu acho que tem que, eu provoco dizer que meu olhar branco era melhor ter feito outra coisa, mas claro que eu acho que o correto é isso, você está com a comunidade eles que têm que decidir, né? Aquilo seria uma agressão, tanto que eles levaram esse caso para o Ministério Público, acho que foi de Roraima, ou Rondônia. Mas isso está dentro essa questão da repatriação, tem as instituições e as pessoas que intermediam isso, esse retorno, tem que ter essa visão que a última palavra é da comunidade e que tem que ter essa noção que o bem pode ser destruído. E aí, quando a gente conversa isso com museólogos, talvez a conversa não seja tão fácil, porque eu não sei se um museólogo aceitaria tão tranquilamente uma destruição. Não sei o que vocês acham, porque, assim, da perspectiva jurídica, é fácil a gente fazer uma construção dos dois lados, assim, mas é fácil fazer essa construção do mesmo jeito que é fácil fazer uma construção da conservação in situ, como eu falei, né? A gente tem um princípio da conservação in situ, tal. Mas, na prática, se você pensar no bem e no conhecimento e na produção numa perspectiva temporal, intergeracional, talvez a gente esteja falando só de destruição, não é? Assim, não sei, é uma provocação. Átila. Fala, Youssef. Você me provocou, eu vou falar. Eu acho que... mas também eu acho que eu queria ouvir as outras pessoas aqui. A discussão eu acho que está indo num caminho bacana. Mas foi ótima essa tua provocação, Inês, quando você coloca eu como o meu olhar de branca, né? E eu acho que é uma provocação realmente muito importante para a gente refletir. Que aí vem aí eu coloco um pouco essa minha provocação, esse questionamento que eu tinha colocado aí no chat, né? Onde que estão realmente, assim, que não que seja fácil, mas vamos dizer, pensando no campo dos museus, é fácil hoje em dia fazer uma exposição, montar uma exposição com discurso decolonial, aquilo que a Alejandra meio tinha colocado, né? Passar o verniz da decolonialidade nos museus. Mas o difícil realmente é decolonizar as próprias estruturas em si, decolonizar o nosso olhar de branco, né? Nosso olhar ocidentalizado, nosso olhar heteronormativo, masculinizado e tudo mais, né? Mas decolonizar, sobretudo, as estruturas mesmo. Onde que estão, né, as pessoas não brancas nas estruturas, se a gente está falando dos museus, nas estruturas dos museus. Você vem, professor Inês, do Ministério Público, do Judiciário, né? Onde que estão os povos não brancos dentro do Judiciário, ou nesse sistema? Estão Né? procurando ainda. Pois é, justamente, né? Onde é que estão esses corpos não brancos nessas estruturas? Então, eu acho que isso tudo é uma discussão. Um caso bastante em voga, né, que é bastante recente no mundo dos museus, é justamente a saída, né, daquele acervo do Museu de Magia Negra, né, do museu que estava na Polícia Civil do Rio de Janeiro, que foi para o Museu da República recentemente. Então, a gente tem acompanhado, sabe, de todos esses com todos os cuidados necessários dentro das possibilidades, dentro do possível. Mas eu já ouvi uma vez uma fala do professor Ian Flo, um antropólogo, né, antropólogo da Universidade de Brasília, inclusive, que ele também é povo de terreiro, né, homem de santo. Eu, no meu olhar branco, cristianizado, não conheço esse universo,
né? Mas então, ele, como é um antropólogo e também povo de santo, ele até estava, numa das falas dele, ele estava comentando justamente essa questão desse acervo, né? Desse acervo que saiu do poder da Polícia Civil e foi para o Museu da República. E que ele falava que não via aquilo ali como um acervo museológico. Não via aquilo ali como um acervo de museu. Né? Ele, como homem de santo, ele via aquilo ali como... Eu não vou saber falar, porque eu também sou colonizado, né? Mas ele via aquilo ali como, vamos dizer, como entidades, como pessoas, não como um acervo de museu. Não achava que aquilo ali não tinha que ser transferido nem para o Museu da República. Tinha que ser realmente voltado para os povos de terreiro, para onde utiliza aquilo nos seus rituais e tudo. Então, é isso. Aí, quando você coloca essa realmente eu no meu olhar de branca, que eu no meu olhar de branco, porque o que precisa realmente ser decolonizado é mais do que esse verniz de que a Alejandra colocou. Né? Realmente precisa ser decolonizado essas estruturas. Pode falar, Eliette, eu paro por aqui. Não, eu estou olhando aqui, estou observando que eu também sou a cota aqui, né? Justamente, vai lá. Então, eu sou obrigada a falar. Estou conhecendo vocês hoje. Eu já conheço o Vladimir. Vladimir foi meu professor e vai continuar sendo, né? Eternamente meu professor. Então, estou conhecendo vocês hoje, mas eu não posso, dessa provocação da professora Inês Virgínia, que eu estou conhecendo hoje, eu não posso deixar de falar, eu tenho que falar alguma coisa. Né? Então, eu fico pensando assim, ninguém vai lá no Alasca ou procurar sangue de gente lá para estudar, vai. Ninguém vai lá procurar sangue de branco para estudar. Por quê? Porque nós somos, há anos e anos, há séculos, objetos de estudo. Né? Então, nós queremos ser a mesma coisa. Como ele fala assim, eu, com meu olhar de branca, então eu, com meu olhar de negro, entendo que ninguém pode chegar na minha casa e me pegar, tirar meu sangue e levar para ser estudado. Por que isso? Mas eu concordo, viu, Eliette? É uma provocação. Mas eu fui obrigada. Você me provocou, eu fui obrigada a falar. Eu estou te conhecendo hoje, mas não dá para você entender esse tipo de coisa. Então, durante muito tempo, o Vladimir sabe também como eu penso, dentro da museologia, esse exotismo que leva as pessoas... E o professor Youssef, né? Boa noite para você, estou conhecendo agora também. Boa quando noite. Ele fala da questão de você privilegiar essas pessoas da antropologia do início do século, que a gente conhece muito bem, que são todos que já tinham a cabeça formada em relação ao povo negro, ao povo índio, e que queriam fazer as pesquisas, e essas pesquisas já eram direcionadas para o que ele já queria, né? Para o que já se queria provar. Era para ter uma forma de provar que eles estavam certos. Então, não era bem uma ciência, né? Era uma coisa para provar que eles estavam querendo aquilo. Isso não mudou muito, né? Infelizmente, isso não muda em relação ao negro, ao índio. Então, as pessoas realmente não ainda respeitam que cada um tenha o seu lado e não tem que ser estudado dessa forma. Então, por muito tempo, o nazismo fez isso com o povo negro também, né? De achar que ele não podia, o corredor não podia ganhar do alemão porque o corredor era negro, não é? Isso aí não é muito longe, não está muito longe, né? Isso foi no século passado. Então, essa provocação, professor Inês, é complicada, porque isso fica me dando formigamento aqui na minha perna. É muito... Não, mas eu não... Mas eu quero que você não me entenda mal, porque eu acho que a solução dada foi... Só para eu terminar, eu entendo que aqui está sendo feito um debate. Essas provocações são sadias, porque é justamente para a gente poder conversar isso. Eu acho que aqui é o lugar de se conversar isso abertamente, né? Eu queria até fazer uma provocação, outra provocação, Eliette, então, porque enquanto a gente falava, eu estou fazendo uma pesquisa agora sobre a Esperança Garcia e sobre a Zeferina, que foi uma líder do Quilombo do Urubu, na Bahia. E é um artigo que eu estou terminando, e é interessante, porque
tudo, eu li uma dissertação de mestrado sobre a Zeferina, e eu acho que é uma das melhores, eu acho que é uma das poucas e uma das melhores. Mas, enquanto eu lia, como pesquisadora, eu não achava a dissertação ótima, assim, tecnicamente ótima, porque a pesquisadora ela não teve onde pesquisar. Muitas questões, era uma coisa que eu queria até trazer para vocês, eu tinha pensado em falar antes, agora que a Liette disse, me provocou não, provoquei a Liette ficou incomodada, mas eu vou falar assim, como é difícil, e eu fiquei pensando nisso, como é difícil a gente conhecer essas memórias negras, e principalmente das mulheres, dos homens ainda tem alguns, mas como é difícil a gente conhecer, porque como nunca foi feita uma pesquisa, não se tem uma boa qualidade, né? Aí eu também me coloquei de novo como uma mulher branca privilegiada, achando assim, mas por que eu preciso dessa qualidade toda? Porque o trabalho, ela me deu as informações que eu queria, é muito interessante, porque ela faz uma ligação, eu não me lembro o nome da pesquisadora, com a comunidade atual. A comunidade atual se inspira na Zeferina para a luta dos seus direitos, mas e aí tem algumas coisas que me incomodam nesse caso, que a própria prefeitura também usa algumas mulheres assim que ganharam a casa da prefeitura para fazer publicidade, enfim, tem outras coisas, mas assim, como é difícil a gente tá nessa lutar por esses direitos junto com vocês, assim, como eu não sou negra, como é uma posição sempre ambígua, mas sempre, no meu caso, muito aberta e com muita vontade de acertar. Então, eu fico todo o tempo nessa, assim, eu olho aquilo e digo, não, mas eu quero continuar escrevendo isso, eu quero contribuir de alguma forma para que a gente tenha uma situação mais igual, porque então é meio isso. Assim. Assim, professor Átila, né? Átila, aqui está meio, não estou conseguindo ler muito bem. Bom, isso mesmo, sobre Átila. Átila, é a questão da religiosidade, das imagens, né? É isso mesmo, né? Para quem está no museu, acha que aquilo ali é coisa de museu, mas na verdade não é, né? E eu saí de um curso que eu fiz no mês passado, um curso que se chamava Construtores da Liberdade. Eu acho até que vocês devem conhecer. Um dos caras que organizou foi o... Caramba, daqui a pouco eu vou me lembrar o nome dele. Então, esse curso, uma das aulas foi do Eduardo Posidônio, não sei se vocês conhecem, que ele é um professor que trabalha com a pesquisa de religião. E ele fala muito isso. Não sei se, de repente, você estiver interessado, você procura, porque ele tem várias obras. Inclusive, ele esteve com o Mário Chagas, trabalhando essas imagens do museu, que foi para lá, algumas imagens. Algumas imagens também foram parar lá no IPCN. Então, tem toda uma... O que você vai fazer com essas imagens? Agora, ninguém mais sabe o que vai fazer com as imagens, né? As imagens de santo que foram, na época, elas foram tiradas dos centros, né? Que os centros foram arrombados, foram retirados. Então, hoje, ninguém sabe ainda direito. Algumas já estão colocadas lá, vão ser expostas, e algumas foram para o IPCN, e outras não se sabe o que fazer com elas. Então, o Eduardo Posidônio, ele sabe de tudo isso. Então, se você estiver interessado, Átila, procurar o Eduardo Posidônio para saber sobre essas imagens aí. Só isso, gente. Obrigada. Obrigado pela dica, viu, Eliette? Pela indicação. Fala, Alejandra. Não, eu tenho, né, duas questões para
para tratar. Na verdade, um caso que ainda está minhocando aqui na minha cabeça, que foi colocado, né, no Congresso, né, no último Congresso Nacional da SAB. E a outra, né, que eu acho que é, digamos assim, mais proveitosa, talvez, ou não, né, é tentar pensar, tá essa confusão toda, nós aqui, a nossa conjuntura, né, específica, nacional, é muito complexa, o que a gente pode fazer, né, enfim, que tábua de salvação, o que norte, que diretriz a gente pode seguir, né, para tentar decolonizar, né, efetiva e concretamente, né, a nós mesmos, as instituições que a gente, né, faz também, né, porque as instituições somos nós, né? E aí eu não sei se é muito simplista de minha parte, mas eu sempre lembro de um documento que também é bastante complexo, né, porque de universal não tem nada, mas é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 22, que diz claramente o seguinte: todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e, de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais, frisando, culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Então, eu penso aqui que nesse trecho do artigo 22, quando ressalta, né, que todo ser humano, qualquer seja o seu credo, sua cor, enfim, sua origem, ele tem direitos culturais, o Estado precisa garantir os direitos culturais que garantam a sua dignidade. Eu acho que aí a gente pode ter um norte para as nossas práticas, para recuperar as diretrizes das políticas culturais. Eu acho que aí é um norte, né? Mas, voltando, né, àquela questão da complexidade de decolonizar as nossas práticas, nós que somos privilegiados, né? Não por sermos brancos, enfim, mas por estarmos nesse espaço, né, que é a universidade. A última conferência da SAB, que aconteceu há 2 semanas, ela foi proferida por um arqueólogo grego, Yannis Hamilakis, que é uma sumidade, é uma referência internacional, ele trabalha com arqueologia contemporânea e ele está trabalhando desde 2015 com sítios arqueológicos, né? Ele lê. Quem diz que é sítio arqueológico, determinado lugar é sítio arqueológico, é o arqueólogo. Isso é artigo 1º da Carta de Lausanne. Quem diz somos nós. Olha o poder que os arqueólogos têm. Isso é sítio, isso não é sítio. Então, Yannis Hamilakis está vendo os campos, né, enfim, de acolhimento, esqueci o nome agora, correto, os campos de acolhimento dos refugiados que vão parar na ilha de Lesbos, né, na Grécia. Ele está lendo isso como sítios arqueológicos e está, desde 2015, estudando isso. Práticas, referências, hábitos, enfim, a questão da desterritorialização. E aí ele comentou na fala que o governo, obviamente, o governo local, o governo nacional, quer apagar essa memória, né? Quer usar a natureza para apagar essa memória, né? Enfim, plantio de oliveiras, sei lá, criação de um parque, né? E aí eu perguntei, porque eu não me aguento, né? Aí eu perguntei o que a comunidade local, né, ou seja, o que os nativos, os moradores da ilha de Lesbos acham disso, né, do apagamento, né, através da natureza, né, de uma memória, né, dessa comunidade. O que a comunidade acha, né, desse espaço ser ressignificado em sítio arqueológico, se ela foi ouvida em algum momento, e aí ele me responde, né, ele nos responde, né, que a comunidade, na verdade, entrou em rota de colisão com os refugiados. Não teve nenhum contato, e o contato que teve foi um contato de conflito. Não houve nenhum momento, nenhuma ação orquestrada, organizada, planejada para um encontro, um diálogo entre essas comunidades. Né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, olha como é difícil decolonizar o nosso olhar, a nossa ação. Né? Vem Yannis Hamilakis, uma sumidade,
né? E sobrepõe o seu olhar de cientista, de arqueólogo, sobre o que a comunidade local quer. A comunidade local não foi ouvida em momento nenhum, nem pelos políticos, nem pelos cientistas. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, mesmo quando a gente quer trazer essa discussão do direito à memória, né, agir ativamente, de forma inclusiva nas políticas de memória, a gente acaba reproduzindo práticas colonialistas, né, enfim, que estruturam até hoje a nossa academia. Durma-se com um barulho desse. Eu não sei o que fazer. Porque, na verdade, é uma memória que não está assentada ainda, né? É interessante isso, porque aqui em alguns trabalhos, eu defendo exatamente que os sítios, os locais onde houve tortura, são sítios arqueológicos, eles têm que ser estudados. Nunca houve um estudo, e nem, aliás, o trabalho da Carol Muta, de arqueologia, ela dá essa área de arqueologia e sensibilidade, alguma coisa. Ela trabalha, a gente até tem uma pesquisa junta sobre arqueologia e violência, as violências recentes, do passado recente, mas esses sítios, e os próprios arqueólogos e as próprias pessoas do IFAM não concordam que esses sítios... E você já tem uma memória assentada, no caso brasileiro da ditadura, você tem uma memória aí dos últimos 50 anos, 40, da fase mais dura, 40 anos, né? Então, assim, 50 anos Então, você tem sítios, você tem toda uma história, e mesmo assim, ainda há uma resistência muito grande de se considerar. Então, você imagine um caso de 2015, né? Sou eu quem fala agora? Não, eu estava aqui pensando nessa fala da Alejandra. A gente não pode perder de vista, eu acho que, por exemplo, duas coisas. Primeiro, a Declaração Universal dos Direitos do Homem é uma declaração, não é uma convenção. Ou seja, não é uma lei, é algo que você pode aderir ou não. Então, já tem essa questão. O próprio instrumento jurídico utilizado não é uma lei internacional. E a questão dos campos de refugiados serem tratados, considerados, compreendidos como ou não como sítios arqueológicos e que devam ser preservados e você levar em consideração ou não o que a comunidade quer, isso me lembra uma discussão que é justamente algo que, no geral, a gente vive, que é a defesa abstrata das coisas, né? As cartas, as declarações, os especialistas, o direito, muitas vezes são a expressão de uma defesa abstrata das lutas, das questões, etc. E isso acaba sendo uma expressão, uma demonstração do quanto que nos regermos somente por cartas e declarações, sem a luta efetiva, sem o calor do território, sem a potência do território, da comunidade intervindo e interagindo com arqueólogos e acadêmicos e cartas e legislações, o quanto que, na verdade, muitas vezes há um descompasso, né? Então, no fundo, a gente vive, a gente está vendo o tempo todo essa destruição constante e diária dos direitos, porque a gente está, na verdade, entre a defesa abstrata e a destruição concreta dos direitos, né? Enfim, era só uma coisa que me ocorreu, só para provocar ainda mais. Mas será que essa defesa abstrata, Vladimir, não é o papel mesmo da academia? Assim, a gente... Mas será que de repente é só isso? Será que nós não nos distanciamos demais do território, demais da comunidade, demais do social e nos colocamos numa instância complicada? Será que a gente não criou um complicador para a gente? Bom, o Youssef sabe responder isso aí. Eu não sei, não. Ô, Vladimir, é uma distância cômoda, né?
A Sandra está querendo falar isso. Sandra. Às vezes, né? Fala, Sandra. Seu microfone. Tá. Acho que ela tá com... Enquanto ela ajeita o áudio dela, a fala de vocês, eu estava pensando aqui no direito como um instrumento de controle social, né? E o Museu da Magia Negra, esse acervo criado pela Polícia Civil, é um acervo que nasce de coleta de provas de crime. Porque praticar religiões de matriz africana era crime. Assim como a capoeira, assim como o samba. Né? E em um século isso tudo se transforma em patrimônio. Né? Simbolicamente, há uma virada, né? Há um giro vertiginoso nisso. Mas eu me pergunto o seguinte, até que ponto ter se transformado em patrimônio ajuda esses grupos a se emanciparem, a ter dignidade, a serem respeitados, não é? Como homens e mulheres que não estão nos padrões né, criados pela uma minoria branca, né, eurocêntrica. Claro que ter tornado patrimônio é importante, né, principalmente pegando esse... Né, a Inês vai saber falar disso muito melhor que eu, o crime de vadiagem. Era o sujeito pego numa roda de samba tocando violão, né? E principalmente se fosse preto, né? Às vezes os policiais pegavam as mãos pretos e falavam, tá muito calejada, você vai falar que é de inchada, mas é de pandeiro e cana, né? Mesma coisa, capoeira, né? E as religiões de matriz africana. Então, a minha provocação é essa, não é ficar olhando o retrovisor, é né, essa expectativa. E até onde o patrimônio é capaz de emancipar? Porque se o patrimônio for capaz de emancipar, ele é só retórico. Né? O uso retórico do patrimônio, principalmente com a retórica política, está descambando para um absurdo que são os tombamentos e os registros feitos pelos poderes legislativos. Não tem nada mais absurdo que isso. E algo que não deveria ter efeito jurídico nenhum. O STF disse que o tombamento, por exemplo, o tombamento feito por uma lei, ele tem um efeito jurídico de vincular o Poder Executivo a analisar aquele pedido de tombamento. Mas onde é que fica a notificação do proprietário no meio disso tudo? Porque de acordo com o Decreto-Lei 25, a notificação é o que inicia o tombamento provisório. Em respeito a quê? Ao contraditório, à ampla defesa. Por mais que o tombamento seja expressão de um interesse público, às vezes contrário ao interesse particular, deve haver, num Estado democrático de direito, o direito do proprietário se negar, né? Contestar. Eu fico imaginando, então, se o STF diz que, pela lei, um tombamento tem efeito jurídico, feito pelo Poder Legislativo, esses caras nunca participaram de um Conselho Municipal de Patrimônio, né? Que é, ainda que utopicamente, é a forma mais próxima da democracia direta, dentro da democracia representativa. Isso passa como um trator por cima dos conselhos municipais. Não é? E aí, o patrimônio que tinha que ser algo a corroborar o exercício da democracia, ele vira tirano, como foi o patrimônio do Decreto-Lei 25, né, do Estado Novo. Era tirânico. Dizer, olha, está tombado por interesse do Estado e acabou. Até que chegou um ponto que o Vargas viu e falou assim, opa,
Como é que eu vou fazer as reformas que eu quero aqui com esses bens tombados? Aí ele, tiranicamente, faz o quê? Faz outro decreto-lei tratando do cancelamento do tombamento. Né? Não tem nada mais tirânico que um decreto-lei, gente. O que é o decreto-lei? É o Poder Executivo legislando. Né? E obviamente, esse instrumento legal é recepcionado pela Constituição de 88, não como decreto-lei, obviamente, mas e que a gente acaba, né, se a gente pensar que a função social da propriedade está presente no ordenamento jurídico desde a Constituição de 34, o que a Constituição de 88 faz é dar uma nova roupagem ao tombamento, né? No artigo 216. Mas a provocação é essa. Eu não concordo, por exemplo, quando dizem que uma das funções da preservação do patrimônio é o princípio da solidariedade intergeracional. Ninguém tomba ou registra tendo como primeiro objetivo deixar como legado às próximas gerações aquele bem material e imaterial. Isso é uma consequência natural do tombamento e do registro. Tem razão. Porque quem exige o tombamento, quem exige o registro, somos nós no presente. O patrimônio não tem nada de passado e de futuro, ele é do presente. O resto, que toca o futuro, que toca o passado, são questões inexoráveis ao próprio patrimônio, indissociáveis do próprio patrimônio. Tá? Também não concordo com o argumento de que o patrimônio é um recurso não renovável. Eu concordo com o David Lowenthal quando ele diz: a cada dia existem mais patrimônios, novos patrimônios. Claro que ele não diz isso analisando um caso em concreto. Né? Ninguém vai trazer o Palácio Monroe de volta. Né? Não é isso. Mas dizer que o patrimônio em si, como categoria, é algo não renovável... Gente, o Mário de Andrade, em 36, quando fez o anteprojeto, ele falava em patrimônio artístico nacional. Né? Depois, o decreto-lei histórico e artístico. Hoje a gente pega a Constituição, a própria Constituição tem 8 ou 9 definições distintas. Tem hora que fala em patrimônio cultural, tem hora que fala patrimônio histórico e artístico e cultural, tem hora que fala patrimônio histórico e cultural, patrimônio turístico, patrimônio genético. E sem contar as categorias dentro do próprio 216, né, do artigo 216. Né? Patrimônio industrial, patrimônio espeleológico, patrimônio museológico, e a gente vai ficar aqui, né, a noite inteira com as categorias de patrimônio. Mas o que esse patrimônio abre de um campo de expectativa, principalmente para os grupos subalternizados? O que adianta dizer que o samba é patrimônio, que a capoeira é patrimônio, né? Que a arte Waiapi, a arte coziva dos Waiapi é patrimônio da humanidade, e os grileiros entram e matam o cacique Waiapi com um tiro ou uma facada, não me lembro, no abdômen, e jogam no rio e dizem que ele morreu afogado. O que adianta ser patrimônio da humanidade se não há garantia do assentamento indígena, se os quilombolas têm que lutar até hoje pela emissão do título de propriedade, que está lá na Constituição de 1988, porque eles são vítimas de grilagem, de ameaças, de assassinatos. Né? Por que o Chico Mendes foi morto? Porque tantas e tantas lideranças de grupos subalternizados, como ribeirinhos, quilombolas, indígenas, são... o tempo todo, em qualquer governo, claro, às vezes mais, às vezes menos, mas em todos os governos há assassinatos contínuos de lideranças desses grupos que lutam pelo direito à terra. Então não adianta nada patrimônio se não tem terra. Não adianta nada o artigo 216 pintar lá lindamente que constitui o patrimônio cultural brasileiro, os bens materiais e imateriais, referentes à ação, à memória, dos diversos grupos formadores da sociedade brasileira. Você não tem direito à terra. Vamos perguntar para um grupo quilombola, o que vocês preferem? Serem tombados ou terem a emissão do título de propriedade de acordo com o artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias? Qual é a resposta?
Assim, não há como falar em patrimônio sem falar em território. Principalmente para os grupos não hegemônicos, por esses grupos que são vítimas do próprio Estado, né? Vítimas do próprio Estado. Os primeiros arqueólogos, os primeiros antropólogos, historiadores atuavam em nome desse Estado-nação que queria criar uma identidade, né? O Museu Britânico é um absurdo, né? É um grito de colonialidade na cara dos egípcios, né, dos turcos. E os turcos exigem repatriação, mas eles esquecem que, como Império Turco Otomano, também foram praticantes de espólio. Então, eu gosto de jogar álcool na fogueira, né? Gasolina na fogueira. Queridos, como a gente já está chegando ao final, eu vou dar a voz para a Sandra, e aí, ao final da fala da Sandra, a gente se encaminha para o encerramento, tudo bem? Sandra, pode falar. Estão me escutando agora? Ah, que bom! É um prazer estar com vocês, um grande prazer. É só falar rapidinho sobre 3 experiências que eu tive diante do que vocês falaram e que vem me fazendo ter assim, reflexões sobre realmente esse nosso papel enquanto pesquisadores, né, enquanto educadores na área de educação ou de patrimônio cultural. E assim, o que é que realmente a gente está fazendo nesses ambientes, né, nesse trabalho? Uma primeira experiência foi que eu trabalho com educação patrimonial na parte de licenciamento, né, e licenciamento ambientais. Nós fizemos um trabalho de duração de 6 meses no município de Pedras de Fogo, que é divisa com a Paraíba e Pernambuco. E antes dos trabalhos que nós fizemos com as escolas, fizemos uma pesquisa na comunidade, né, para sentir como é que ela era, né, e assim, entender um pouco aquele lugar que a gente ia trabalhar. Nós conhecemos representantes de várias religiões e no andar das atividades, assim, no final fizemos uma grande exposição no município, com as escolas municipais, resultado do trabalho realizado pelos alunos, né, que fizemos essa atividade. Uma das coisas que nós pensamos com eles, né, eles queriam assim colocar uma área, e principalmente os evangélicos assim brigaram por isso, de ter uma área com representação das religiões, né, nessa exposição. Então nenhum dos alunos falou sobre as religiões, o interesse e a defesa das religiões afrodescendentes ou de religião brasileira, né, negra, como a Umbanda, e eles não quiseram, ou só estavam preocupados apenas com a representação das suas. E fomos à casa de uma das mãe de santo lá da cidade, e ela ficou um pouco assim, sem saber se poderia participar dessa exposição ou não. Mas conversamos com ela e a gente achava que era algo assim só. Então você vai nos dar tal objeto do culto tal, tá entendendo? Uma roupa e para a gente expor. Aí eu lembro muito que ela olhou para a gente e ela fez assim: vocês não entendem nada da gente mesmo. E quando ela falou isso, me causou um choque, né? Porque assim, a gente acha que porque está lendo em livros, está escutando debates, né, com outras pessoas, a gente já sabe o suficiente daquilo para montar exposição ou fazer curadoria e tal. E foi com ela que eu aprendi que realmente para você falar mais sobre algo, tem que estar com a comunidade junto, discutindo aquilo ali.
porque você não vai ter autoridade nenhuma, por mais que você leia, se você não participa daquilo e não leva aquilo realmente na sua vida, sabe? E eu sei que ela foi para a exposição, só ela terminando, ela foi para a exposição, mas antes de expor os seus instrumentos, né, assim, os objetos, os instrumentos musicais, objetos, e uma das roupas dela, que era belíssima, né, que usada num determinado momento lá dos cultos, ela primeiro foi limpar o espaço. Então, antes da gente fazer essa exposição, ela limpou todo o espaço, fez todos os procedimentos e colocou lá essa roupa. Mas ela pediu por tudo que ninguém tocasse, porque ninguém tinha autoridade de tocar naquele vestimento. Foi uma das maiores atrações no espaço. E, por um lado, eu e minhas outras colegas do trabalho, a gente ficou... não estou gostando disso, porque está parecendo um elemento folclórico, sabe? Aquela coisa assim, para as pessoas verem, olha como é que é isso, tal. Mas aí, quando a Mãe de Santo esteve lá e viu todo aquele movimento, aí eu fiz, o que a senhora está achando aqui da exposição? Ela fez, não, eu fiquei ali pertinho, olhando as pessoas, comentando, e eu estou gostando desse espaço. Aí eu fiz, mas por que a senhora está gostando? Ela fez, antes um olhar curioso do que um olhar de desprezo. Então, ela disse que se existisse mais espaços para que eles pudessem se expressar e falar, mas respeitando todos os rituais deles, né? Porque, como vocês falaram, aquilo ali não é simplesmente como você vai levar para um museu, não é um nada, tem um significado importantíssimo para a vida dessas pessoas. Né? Então, assim, era isso, já porque está no final. Os outros dois exemplos, assim, eu deixo para um outro momento. Mas, assim, muito obrigada. Assim, vocês acabam, em cada palavra de vocês, de Youssef, de Inês, Vladimir, Eliette, muito obrigada, porque a gente vai aprendendo e vai refletindo mais, né, sobre esses detalhes. Porque se a gente não tomar cuidado, a universidade, ela nos escraviza na direção de um olhar. E a gente fica se achando, né, que a gente é o suprassumo, porque é um pesquisador da universidade, e a gente não vê que quem está passando vergonha somos nós, né? E não a comunidade. É isso, obrigada. Perfeito, Sandra, perfeito, exatamente, é isso mesmo. E agradecendo a sua fala, eu queria passar para a Inês e para o Youssef, para as últimas considerações, as últimas palavras, para a gente poder fechar com esse ciclo de 4 encontros com chave mais do que de ouro. Inês, Youssef. Eu agradeço imensamente o convite. Eu fiquei ouvindo o Youssef e fiquei pensando realmente essa fala da Sandra eu podia ter falado, viu, Sandra? Aliás, eu vou tomar emprestada, porque a gente fica passando vergonha direto. Porque é isso, né? A gente pesquisa, mas quando a gente vê o que às vezes a comunidade quer algo muito diferente da gente e o desafio é esse, né? Estar mais próximo e ouvir e talvez assim deixar um campo para que se assuma, né? Para que aquela comunidade detentora daquele direito, daquele patrimônio, ela assuma, errando ou acertando, ela assuma. A gente, então, eu colocaria isso, deixaria a reflexão que o Youssef faz na primeira fala para que servem os museus. Eu acho que a gente pode agora, depois, nesse fim, no fechamento, deixar a pergunta aberta para a próxima série de debates, qual a importância desses patrimônios na garantia do reconhecimento, da patrimonialização mesmo, nas garantias de não repetição, não é? Porque é isso, né? Você patrimonializa, valoriza uma capoeira, um samba, o Supremo dá uma resposta em relação
ao uso de animais nos rituais de candomblé e tudo, mas as mães religiosas do candomblé que levam suas filhas introduzem as suas filhas na religião, muitas vezes são perseguidas pelos pais, há casos de elas perdem a guarda da criança. Então, assim, onde esse patrimônio está levando, está nos levando e está garantindo os outros direitos ou está fortalecendo as comunidades que praticam, né? A gente vê muito isso, na teoria é isso, né? A patrimonialização podia servir como uma reparação para a comunidade, como garantia de não repetição, mas não é isso que acontece. Isso é um ponto que me angustia bastante. Eu compartilho isso com vocês e agradeço ao Átila pela paciência, pela insistência. Não foi, Átila? Eu estava enrolada, mas o mês passado, mas pude estar aqui hoje com vocês e aprender bastante. E ouvir a Eliette, ouvir a Sandra, a Alejandra, o Átila, o Vladimir, foi muito aprendizado, e encontrar com meu amigo Youssef novamente. Obrigado, Inês. Youssef? Eu quero agradecer a vocês, né? As intervenções são provas do que eu disse anteriormente, que a gente aprende mais do que ensina, né? As intervenções da Sandra, da Eliette, foram determinantes para ilustrar o que estava sendo dito anteriormente, né? Eu acho que essas questões postas pela Inês devem passar de uma vez por todas pela uma revisão da nossa própria história. Até quando a gente vai isolar num passado longínquo o fato de que nós somos um país que só é o que é porque escravizou milhares de pessoas e assassinou milhares de pessoas, né? Até quando a gente vai usar o grande erro do Gilberto Freire em relação à democracia racial, né? Não há democracia racial alguma nesse país, né? Os homens e mulheres pretas sofrem preconceitos diuturnamente. E isso passa dentro do patrimônio também, dos discursos de patrimônio. Enquanto nós não assumirmos que fomos um país que escravizou por mais de 3 séculos, que os homens e mulheres brancas, com o privilégio que têm, que os faz atingir uma elite econômica como objetivo de vida, não existiria se não fossem homens e mulheres pretas e pardos trabalhando, né, de maneira desproporcional ao que deveria ser, né? Um país em que, em poucos anos, o trabalho doméstico foi equiparado aos demais. Não tem nada, não há herança mais patente que essa, né? Do quarto de empregada, do elevador de serviço, né? Então, enquanto a gente não assumir que os povos originários devem sim ter direito aos seus assentamentos, às suas terras, nosso discurso vai ser retórico, né? Quando a gente fala em democracia, gente, a democracia não chegou na periferia, não. A polícia bate primeiro, depois pergunta. Direitos humanos é motivo de deboche, né? Então, quando a gente não encarar isso tudo, a gente vai continuar tendo Bolsonaro, Sérgios Moros e outras aberrações como essas por aí, né? Eu quero fazer também 2 convites a vocês. O primeiro, eu coloquei 2 links aí para vocês. O primeiro é do livro que eu e Inês organizamos pela editora Letramento, que acabou sendo adiado um pouco por conta da pandemia. A ideia era sair em 2020, né, nos 20 anos do decreto 3551, de patrimônio material, mas saiu em 2021, e tem muito, muito trabalho legal lá, assim, é um livro que nos enche de orgulho, né, Inês? Assim, deu um trabalhão, mas
Tá muito legal. Ele tá muito, muito legal. Ficou muito bonito. E o segundo, que é esse segundo link, é para que vocês conheçam o livro que eu estou lançando esse mês com Ailton Krenak, chamado Lugares de Origem, e tá aí o Instagram da Jandaíra, que é a editora que vai lançar o livro, e sexta-feira, às 18 horas, no canal da editora Jandaíra, no YouTube e no Facebook, a gente vai fazer um lançamento remoto desse livro. Então, eu deixo aqui esses 2 convites, e agradecer uma vez mais ao Átila, ao Vladimir, à Alejandra, a todos vocês, e do fundo do meu coração desejar a vocês não só uma boa noite, mas um grande fora Bolsonaro para todos vocês. Maravilha, Youssef, maravilha. Muito obrigado a Inês, muito obrigado a Youssef, muito obrigado a todas e todos que estiveram presentes, que nos acompanharam nesses 4 encontros, e desde já estejam, obviamente, convidados para os próximos diálogos que acontecerão em algum momento. Então, gente, grande abraço, grande beijo, um bom jantar para todo mundo, um fora Bolsonaro sonoro para todos vocês. Até qualquer dia, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Gente, boa noite. Bom demais. Boa noite. Obrigado. Falou. Tchau.